Eu nunca imaginei que um dia faria uma postagem como essa. Sempre achei que as coisas ruins do trabalho aconteciam com os outros, que o pior que alguém poderia enfrentar em um escritório era a pressão do prazo, o chefe exigente ou um cliente difícil. Mas hoje eu sei que o que realmente destrói não é o peso das tarefas, e sim a sensação de ter confiado na pessoa errada. Escrevo isso ainda em choque, tentando entender como uma amizade que eu considerava uma das mais verdadeiras da minha vida se transformou na origem de uma das maiores decepções que já vivi. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Meu nome é Camila Azevedo, tenho 32 anos, sou analista de marketing numa empresa de tecnologia chamada Infolog Brasil, localizada em Belo Horizonte. Trabalho lá há quase 8 anos. Entrei como assistente, recém-formada, cheia de sonhos e vontade de crescer. A empresa sempre foi o tipo de ambiente que parecia acolhedor, com uma equipe pequena, gestores próximos e aquele clima de que todos estavam no mesmo barco. Pelo menos, era o que eu acreditava. Quando comecei, em 2017, eu era aquela funcionária que chegava antes do horário, revisava tudo 1000 vezes e tentava aprender o máximo possível com os colegas. Foi nesse ritmo que conheci Júlia Martins, que na época tinha 26 anos e já estava na empresa fazia quase 3. Ela era coordenadora de marketing digital, responsável por cuidar das campanhas online e dos relatórios de desempenho. Eu admirava o profissionalismo dela, a forma como sempre parecia segura de si, bem resolvida, com um sorriso pronto para qualquer situação. Com o tempo, essa admiração virou amizade. A gente almoçava juntas quase todos os dias, trocava confidências, dividia até marmita quando o salário apertava. Lembro de pensar que finalmente tinha encontrado uma colega de trabalho que era também uma amiga de verdade, alguém que torcia por mim. Com o passar dos anos, crescemos juntas na empresa. Eu virei analista plena, ela subiu para coordenadora sênior, e nossa proximidade parecia só aumentar. Só que, sem que eu percebesse, pequenas coisas começaram a mudar. A Júlia, que antes me ajudava com ideias para as campanhas, passou a criticar sutis detalhes das minhas apresentações, às vezes na frente dos outros. Dizia que era para eu aprender, e eu acreditava. Quando meu nome foi indicado pela primeira vez para uma promoção, em 2021, ela foi uma das primeiras a me abraçar e dizer que eu merecia. Eu lembro da alegria, do alívio, da sensação de que todo o esforço finalmente estava valendo a pena. Mas a promoção não veio. Na época, o RH alegou mudanças estratégicas na estrutura da equipe e disseram que a vaga ficaria suspensa por tempo indeterminado. Eu engoli a frustração e segui. Continuei trabalhando, me dedicando, achando que, na próxima oportunidade, eu conseguiria. Só que essa próxima vez nunca chegava. Sempre havia algo. Um erro em um relatório que eu jurava ter revisado, uma planilha que desaparecia do sistema, um cliente que enviava feedback negativo sobre o material que eu não lembrava de ter aprovado. Em paralelo, percebi que a Júlia estava cada vez mais próxima da diretora de marketing, a Patrícia Moura, uma mulher de 45 anos, experiente e respeitada dentro da empresa. Júlia sempre foi habilidosa em se aproximar das pessoas certas. No início, achei isso admirável. Mas depois comecei a notar que ela levava conversas adiante sobre situações que só eu e ela sabíamos. Pequenas distorções, comentários que colocavam em dúvida minha competência ou comprometimento. Coisas sutis, que só se percebe quando o estrago já foi feito. Mesmo assim, eu nunca desconfiei dela de verdade. Pelo contrário, quando a Júlia começou a ter crises de ansiedade por causa da carga de trabalho, eu fui a primeira a cobrir suas tarefas, preparar relatórios e até ficar até mais tarde para ajudá-la a entregar um projeto importante. Achava que isso era o que se fazia por uma amiga. Em 2023, surgiu uma nova vaga de supervisora de marketing, uma posição logo abaixo da coordenação. Eu me candidatei, incentivada até por ela. Júlia me disse que seria a oportunidade ideal para eu finalmente ser reconhecida. Passei semanas preparando o portfólio, revisando projetos antigos, organizando resultados e relatórios para a entrevista. Fiz tudo com dedicação, acreditando que, se eu mostrasse competência, não teria como dar errado. Mas deu. A vaga foi cancelada dias antes da decisão final, com a justificativa de que o orçamento seria redirecionado para outras áreas. Fiquei arrasada,
Mas o pior veio depois, quando comecei a ouvir murmúrios de que meu nome não tinha sido bem avaliado pela diretoria e que eu ainda precisava amadurecer profissionalmente. Ouvir isso do mesmo grupo que sempre elogiou meu empenho foi devastador. Eu comecei a duvidar de mim mesma, do meu talento, do meu valor. Durante meses, tentei entender o que estava acontecendo. Eu via a Júlia cada vez mais bem posicionada, participando de reuniões estratégicas, sendo elogiada em público. E mesmo assim, ela mantinha aquele jeito carinhoso comigo, me chamando para almoçar, me contando sobre seus planos, sobre o namorado novo, sobre viagens. Eu achava que era inveja minha pensar que havia algo errado. Até que chegou o dia que mudou tudo. Era uma sexta-feira, fim de expediente. Júlia saiu apressada dizendo que tinha uma consulta e esqueceu o crachá no armário. Eu fiquei um pouco depois do horário, finalizando um relatório, e fui guardar meus pertences. Foi então que vi, caído no chão perto do armário dela, um caderno de capa vermelha, meio surrado, com adesivos antigos e algumas páginas dobradas. Parecia um desses diários pessoais que muita gente usa para anotar ideias. Peguei com a intenção de guardar e devolver na segunda. Mas o caderno caiu aberto, e eu vi meu nome escrito numa das linhas. A primeira reação foi estranhamento. Li mais uma frase, e depois outra. Quando percebi, estava de pé, parada no meio da sala vazia, com o coração disparado e as mãos tremendo. As palavras diante de mim pareciam uma punhalada. Ela descrevia situações do nosso cotidiano como se fossem parte de um plano. Dizia que precisava me manter sob controle, que eu era competente demais para continuar por baixo e que, se eu subisse, poderia ameaçar o espaço dela. Havia anotações detalhadas sobre relatórios que desapareceram, mensagens que ela encaminhou para gestores com observações negativas sobre mim, e até menções a conversas que ela manipulou para distorcer o que eu dizia. Ela relatava, friamente, cada sabotagem, como se fosse um jogo, como se o ambiente de trabalho fosse um tabuleiro onde o prêmio era o reconhecimento. Em uma das páginas, ela descrevia o episódio da promoção cancelada. Dizia que convenceu a diretora de que eu não tinha perfil de liderança e que me deixaria frustrada por um tempo até que eu me acomodasse. Ela comemorava o fato de eu não ter reagido, dizendo que isso provava que eu não tinha garra para posições maiores. Ler aquilo foi como ver minha confiança sendo arrancada pedaço por pedaço. Passei o fim de semana inteiro sem dormir. Eu alternava entre raiva e incredulidade. Pensei em confrontá-la, em levar tudo para o RH, em mostrar o caderno para Patrícia. Mas o medo de parecer paranoica me paralisou. E se dissessem que eu invadia a privacidade dela? E se ninguém acreditasse em mim? Na segunda-feira, devolvi o caderno discretamente no mesmo lugar onde o encontrei. Desde então, comecei a observar tudo com outros olhos. As palavras dela ecoavam na minha cabeça cada vez que ela me elogiava, cada vez que fingia me ajudar. Eu via as intenções escondidas em cada gesto, em cada olhar. A Júlia que eu conhecia não existia. Decidi começar a registrar tudo. Fiz anotações sobre comportamentos, e-mails, mensagens, reuniões. Descobri que ela tinha acesso privilegiado a documentos que não eram da área dela e usava isso para manipular prazos e culpar outros. Comecei a perceber que eu não era a única afetada. Outros colegas também tinham sido prejudicados. Um deles, o Renato, analista júnior de 27 anos, perdeu um projeto importante depois que Júlia afirmou que ele tinha atrasado entregas que, na verdade, ela mesma não repassou. Quanto mais eu observava, mais via a extensão da teia que ela tecia. Era como se a Júlia vivesse de controlar as pessoas, de se manter no centro das atenções, de apagar qualquer um que ameaçasse o lugar dela. Hoje, meses depois, ela ainda trabalha na Infolog, mas eu não vejo mais a mesma mulher confiante. Talvez porque, de algum modo, ela saiba que eu descobri. Não sei se percebeu que leu o que escreveu, mas às vezes me olha com um misto de culpa e arrogância. Eu, por outro lado, sigo tentando não me deixar contaminar. Consegui conversar com o RH, sem citar o diário, apenas relatando fatos concretos. Desde então, algumas coisas mudaram. Ela perdeu parte da autonomia que tinha e o clima entre nós esfriou completamente. Mesmo assim, a ferida ficou. Não consigo mais confiar nas pessoas como antes. Descobrir que alguém tão próximo foi capaz de destruir minha credibilidade por pura inveja é algo que ainda estou digerindo. Às vezes, fico pensando em quantas vezes sorri para ela sem saber que era o motivo do riso dela ser falso. Escrevo isso aqui porque sei que muitas pessoas passam por situações parecidas e nem percebem. A competição dentro das empresas nem sempre é aberta. Às vezes ela acontece nas sombras, entre elogios disfarçados e favores calculados. O veneno não vem de quem te afronta,
mas de quem te abraça enquanto esconde a faca. Hoje, aos 32 anos, ainda estou na mesma empresa, mas com outro olhar. Aprendi que sucesso não é só competência, é também sobrevivência emocional. Continuo fazendo meu trabalho, mas com uma distância saudável. Parei de tentar provar meu valor para quem nunca quis me ver crescer. Quanto a Júlia, eu não desejo mal. De verdade. Só espero que um dia ela perceba que destruir o outro nunca vai fazer ninguém subir de verdade. O que ela escreveu naquele diário foi uma confissão sem arrependimento, um retrato de alguém que precisa ser admirada a qualquer custo. O mais irônico é que, naquele mesmo diário, no meio das páginas de manipulação e mentiras, encontrei frases sobre solidão, sobre insegurança, sobre medo de ser esquecida. Percebi que, talvez, toda aquela necessidade de controle viesse de um vazio que eu nunca percebi nela. E isso, de certo modo, me deu um pouco de paz. Porque, no fim das contas, o que ela me fez diz muito mais sobre o que ela carrega dentro do que sobre mim. Mesmo assim, a cicatriz ficou. Não apenas por ter perdido oportunidades, mas por ter perdido a ingenuidade. Hoje olho para o ambiente de trabalho com mais prudência, observando as entrelinhas, os silêncios, os olhares. Descobri que o mundo corporativo tem suas próprias guerras, e nem sempre as armas são visíveis. O diário que encontrei revelou os segredos que destruíram uma amizade, mas também me mostrou quem eu sou. Porque, mesmo depois de tudo, eu não deixei que o rancor me consumisse. Aprendi que algumas batalhas não se vencem expondo o inimigo, mas resistindo sem deixar que ele te transforme. Escrevo isso como um desabafo e também como um aviso: confie, mas com os olhos abertos. As pessoas mostram quem são, mas nem sempre da forma que a gente espera. Às vezes, o que parece um sorriso é só o disfarce de quem tem medo de ficar para trás. E, no meu caso, foi um diário esquecido que me mostrou isso da forma mais dura possível.